Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer tê-los aqui conosco, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de falar hoje um tema que para nós ele é central aqui no ministério. A Assembleia Mundial Evangélica, a AME, tem duas bandeiras principais nas quais nós militamos dentro do Evangelho, que é o amor de Deus, que é a razão pela qual nós somos salvos. O texto áureo da Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto principal da Bíblia. Quando alguém te perguntar qual o texto principal da Bíblia, é este, João 3,16. O amor de Deus que enviou Jesus para que a graça de Deus pudesse ser dada a nós que não merecíamos. E para nós aqui no nosso ministério, o segundo texto principal é em Provérbios capítulo 4. Eu queria que você abrisse Provérbios capítulo 4, verso 7. Esse é o segundo texto principal aqui do nosso ministério, que fala da segunda bandeira que nós militamos aqui na igreja, que é a sabedoria de Deus. Entenda, o amor de Deus é principal entender. Por quê? Porque quando você entende o amor de Deus, você entende que você é pecador, que eu sou pecador, nós somos, que não merecemos nada de Deus, mas que tudo aquilo que Ele nos dá por graça. Diz comigo, graça. O que é graça, pastor? É fazer rir? Não. Na Bíblia, graça significa um favor que não se merece. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou. E nos amou tanto que aceitou tomar o nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida abundante. Para a salvação é amor de Deus. Mas para a vida cotidiana, o dia a dia comum, natural, é esse texto aqui que eu considero mais importante. Provérbios capítulo 4. Obreiros, veja se alguém não tem Bíblia, se a gente puder emprestar. Eu não sei se tem Bíblias aí. Eu acho que esse ano eu vou providenciar sempre algumas Bíblias para deixar aí. Se bem que tem umas Bíblias crente aí, irmão, que nunca vai embora. Termina o culto, eu vejo umas Bíblias que sobram aí. Passa de um culto para o outro. Tem umas Bíblias que é crente que sobra, não vai embora nunca da igreja. Ou é os irmãos que já deixam o canto marcado para o próximo culto, né? Não sei se é isso. Mas não é nem nampos aqui, né? Pode vir que tem lugar para você. Quem achou? Se for possível você convidar alguém para ler consigo, alguém que não trouxe a Bíblia, ou se alguém tiver no celular, puder compartilhar também. Não vai ficar vendo TikTok não na igreja não, viu, crente? A Bíblia só. Capítulo 4 de Provérbios, quem achou? Diz assim no verso 7: a sabedoria é a coisa principal. Eu repito, a sabedoria é a coisa principal. E então, Salomão, que é o autor aqui do livro, ele faz uma recomendação, é um conselho. Ele diz: adquire, pois, a sabedoria, emprega ou invista tudo que possuis na aquisição de entendimento. Adquirir sabedoria é a coisa principal. Claro que não é para salvação, aqui é para a vida cotidiana. Deu para entender isso? Para o dia a dia, para viver bem aqui na terra, adquira sabedoria e invista nisso. Irmãos, por mais que nós aqui pregamos isso muitas vezes, a bem da verdade, poucos são aqueles que absorveram isso, abstraíram isso, entenderam isso e aplicaram na sua vida como prática, como costume, como hábito. Alguns apenas sabem disso. Mas Jesus fez uma recomendação dizendo: não é para vocês ouvirem e apenas aprenderem, vocês têm que colocar isso em prática na sua vida. Amém? A sabedoria é a coisa principal. Diga mais uma vez comigo: a sabedoria é a coisa principal. O que é sabedoria? Bom, das muitas definições que nós podemos achar na língua portuguesa, tem uma que me chama muita atenção e eu gostaria de compartilhar com você. Talvez não dê tempo de você anotar,
Se não der tempo e você quiser anotar, ao final do culto, você pode perguntar aos obreiros que eles vão te ajudar, tá certo? Eu entendo sabedoria da seguinte forma: sabedoria é a capacidade de discernir, interpretar, discernir, diz comigo, situações, lugares, tempos e pessoas. Situações, lugares, tempos e pessoas. Sabedoria é o quê? A capacidade de discernir o quê? Situações, lugares, tempos e pessoas. Quando você consegue entender isso, que a sabedoria não fala de querer ser sabichão, ou seja, aquela pessoa que quer saber mais do que os outros, de uma forma arrogante, de uma forma prepotente, sabe? Ou aquele esperto que gosta de... Se bem que isso é perigoso fazer aqui, mas é um ditado aqui em Natal, né? De dar um L nas pessoas. Entenda, eu estou falando especificamente do costume aqui de Natal, né? Que tem essa expressão de dar um L, ou seja, de iludir, de ludibriar, de enganar alguém. Não é isso, tá? Sabedoria não é isso, não é dar uma de esperto. Eu estou falando no sentido de você conseguir interpretar. É essa sabedoria que a Bíblia nos recomenda, dizendo como a coisa principal para viver bem aqui na terra. E se eu perguntasse a você, quem quer viver bem aqui? Todo mundo levantaria a mão. Um ou outro, por vergonha ou por algum outro motivo, não levantaria, mas a maioria diria com certeza: não, pastor, eu quero viver bem. Eu quero ter paz, eu quero ter alegria, sabe? Eu quero poder ter um sustento digno para levar para minha casa. Eu quero viver bem e não há problema nenhum nisso. Eu quero ter amor, eu quero ter, sabe, união no meu lar. Todo mundo quer isso. E isso é possível, irmãos, alcançar, principalmente através da sabedoria. E aqui estou me referindo à sabedoria que vem de Deus. Não estou falando necessariamente de inteligência. É muito possível uma pessoa ser muito inteligente. Agora sim, olha para o seu irmão aí. Essa pessoa é inteligente? Se demorar a responder, eu vou ficar desconfiado. Pensou muito. Olhou. É inteligente? Às vezes a pessoa tem... E por favor, inteligência hoje não é vista apenas como a pessoa que domina bem, né? A inteligência é voltada para a questão lógica e matemática, ou de ciências de um modo geral. Não. Hoje se entende inteligência, né? Multifatorial. Por exemplo, se você sabe tocar, é dito que você tem inteligência musical. Se você é uma pessoa que sabe se manter minimamente equilibrado em situações de pressão, disse que você tem inteligência emocional. E por aí vai. Tem a lógico-matemática também, mas não é única. Então a pessoa pode ser inteligente, mas eu não estou falando de inteligência, estou falando de sabedoria. E é a sabedoria que vem de Deus. Tá claro isso? Pergunta para o seu irmão, entendeu isso? Muito bem. Se você conseguir abrir, se você for rápido de endereço, abra. Eu não vou poder esperar mais, tá? Se não der, só anote aí, ou então depois do culto você pergunta aos obreiros, que eles vão te dar todas as referências que eu vou ler aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 15, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Novo Testamento, capítulo 2, verso 15. Tem gente procurando. Então, Atos, Romanos, Coríntios, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, diz assim: mas, Paulo dizendo, mas o que é espiritual, a pessoa que é espiritual, homem ou mulher, aquele que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Quem é espiritual, ou seja, quem tem ligação com Deus, quem tem aliança com Deus, discerne bem tudo. Isso quer dizer que a pessoa, pastor, não vai errar? Não quer dizer isso. Porque entenda, perceba, entender
e praticar são duas coisas diferentes. Eu posso entender que algo é ruim, eu posso entender que algo é perigoso para mim e ainda assim fazê-lo. O que está descrito aqui é discernir, é entender. Se você vai fazer a escolha de praticar o que entendeu ou não, é uma escolha. Você decide. Mas é impossível você ter aliança com Deus, temor a Deus e não ter discernimento. É impossível. Sem dizer nada, olhe para essa pessoa. Todas as vezes que errou por decisão ou por falta de atenção. Ou por decisão ou por falta de atenção. Entende? Claro que algumas vezes nós entramos em problemas e dificuldades por causa de terceiros. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando algo depende só de você, só da sua decisão. Então, ou você cometeu alguma falha, estava ali desapercebido, distraído, distraída, ou você simplesmente escolheu errar, deixou-se levar. Mas se você é espiritual, você vai conseguir discernir as coisas. Amém, irmãos? Eu vou precisar correr aqui. Jó, no capítulo 28, no verso também 28, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Em Provérbios capítulo 1, no verso 7, também diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu vou repetir esse que é muito forte. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Também em Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Irmãos, então está muito claro que a Bíblia fala, ela repete, e toda vez que a palavra de Deus se repete, é porque algo é de extrema importância. Se ela diz que o temor a Deus é o início da caminhada da sabedoria, nós deveríamos dar atenção a isso. Atenção a isso. Tem gente que não consegue dar atenção à palavra, não consegue dar atenção, sabe, ao chamado de Deus. E é interessante que muitas dessas pessoas oram, pedem a Deus e dizem: Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorra, Senhor, me abençoa. Mas Deus envia, Ele sempre envia até você o caminho a ser seguido. O caminho não é oculto, ele não é escondido. Por favor, olhe para cá. O caminho não é oculto, ele não é escondido. Deus sempre, se você ficar atento, você vai perceber que toda vez que você está caminhando para longe de Deus, o Senhor te envia sempre um alerta, dizendo para você: volte, não é por aí, esse caminho não está certo, não está errado. E quem tem temor a Deus, quem teme a Deus, eu não estou falando de medo, por favor, é importante que você entenda que medo, pavor, não é sinônimo de temor nesse sentido. Em outro sentido sim, mas nesse não. Esse temor aqui fala de um respeito profundo. Por favor, diga comigo: temor é respeito profundo. Mais uma vez. É um respeito profundo. Eu tenho um respeito tão profundo por Deus
que quando o mal se apresenta a mim, eu olho, e quando eu digo eu não estou falando da pessoa do pastor Ricardo, eu estou falando do cristão, de quem tem aliança com Deus, todos. O cristão sincero, verdadeiro, genuíno, aquele que tem aliança com Deus, aquele que tem temor a Deus, ele olha e ele fala: não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Eu sei que isso não agrada a Deus, e se não agrada a Deus, eu não vou fazer, porque eu tenho respeito profundo por Ele. Não olhe para a pessoa que está ao seu lado, mas por favor, dê uma olhadinha aos que estão ao redor. Você vai encontrar casais, pessoas que se dizem amar um ao outro. Você vai encontrar familiares, parentes. Aqui estão pais, mães, tios, avós. Aqui estão marido, esposas, primos. E muitas dessas pessoas dizem que amam, dizem que respeitam. Mas você já ouviu falar no meio cristão adultério? Já ouviu falar? Levanta a mão alto. Tem? Já ouviu falar de crente enganando crente? Já ouviu falar? Passando a perna, passando a rasteira? Tem. E por que tem? Porque existem pessoas que não têm temor a Deus. Porque se tivesse o mínimo de temor a Deus, diria: eu não vou prejudicar meu irmão. Como é que eu vou quebrar aliança com a minha esposa, se eu entendo que ela é bênção na minha vida? Se eu entendo que ela é a beneficência de Deus, a benevolência de Deus, porque está escrito assim. Eu não trocaria ela por nada, por ninguém nesse mundo. Como poderia trocá-la por uma metade da idade? Não tem homem que faz isso? Ou não tem? Numa certa idade, já estou casado há 20 anos, 30 anos, 50 anos, apareceu aí uma cocotinha, metade da idade. Não. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Seria o mesmo de que pegar a bênção de Deus e pisar em cima. Irmão, você viu minha foto com 20 anos? Eu vou mostrar. Semana eu mostro. O que essa mulher viu em mim, irmão? Só tinha cabeça. Esses dias, quando eu digo esses dias, entenda, eu tenho uma forma estranha de falar. Esses dias é geralmente 5, 10 anos. Esses dias eu encontrei o tio dela, um cara fantástico, você tinha que conhecer. Ele é a graça em pessoa, irmão, chama Carlito. Tá? Aí fazia anos que ele não me via. Eu fui visitar Mossoró. Aí ele foi lá ver a gente. Ele tem um carinho muito grande por ela, né? Enorme o carinho que ele tem. E por tabela, finda gostando de mim também. Rapaz, pastor Manuel, quando ele me viu, tomou um susto. Ele tem uma voz bem grave. Ele falou assim: ixi, tá, é um galego. Porque, meu irmão, eu era preto, daquele que tinha que rir para o pessoal me ver, porque eu andava no sol muito em Mossoró. Andava muito no sol. Não que o sol de Mossoró seja mais quente do que qualquer outro lugar. A cidade é quente porque é baixa, mas e o pessoal fala que Mossoró é quente e não conhece Pau dos Ferros, irmão. Não for em Pau dos Ferros, não for em Picos. Vai ver lá para tu ver o que é quente, tá? Sabe, era feio, muito magro. Eu estava olhando e falei: Jesus, deu uma melhorada legal. Sabe, quando você olha no espelho e compara com a foto, você fala assim: cara, glória a Deus. Como que poderia pegar alguém que atravessou todo o deserto, para na hora que as coisas começam a melhorar, trocar por outra que não ajudou em nada, irmãos? Mas as pessoas fazem isso, e por que fazem? Simplesmente porque ainda não tem temor a Deus.